sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literário-filosófica aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos de um formidável ensaio do mestre alemão, do filósofo Friedrich Nietzsche, segunda consideração intempestiva sobre as utilidades e os inconvenientes da história para a vida. Sem mais, então, passemos a palavra a Friedrich Nietzsche para que ele nos fale sobre os inconvenientes e utilidades da história para a vida. Devemos detestar profundamente a instrução que não estimula a vida, o saber que paralisa a atividade. Não queremos servir à história, senão na medida em que ela sirva à vida. Mas, logo que se abusa da história, ou que lhe atribuímos muito valor, a vida estiola e se degenera. Observa o rebanho que pasta diante dos teus olhos. Ele não sabe o que significa nem o ontem, nem o hoje. Ele pula, pasta, repousa, digere, pula novamente, e assim da manhã à noite, dia após dia, estritamente ligado a seu prazer e a sua dor, ao impulso do instante, não conhecendo por essa razão nem a melancolia, nem a tristeza. Este é um espetáculo duro para o homem, este mesmo homem que vê o animal do alto da sua humanidade, mas que inveja, por outro lado, a felicidade do animal, pois este homem só deseja isto, viver como animal, sem tristeza e sem sofrimento. Mas ele o deseja em vão, pois não pode desejar isso como faz o animal. Talvez um dia o homem vá perguntar ao animal: por que tu não me falas da tua felicidade? Por que ficas aí a me olhar? Se o animal quisesse responder, lhe diria o seguinte: é que eu me esqueço logo do que queria dizer. Mas ele também esqueceria essa resposta e ficaria mudo. E o homem fica admirado com isso. Mas ele se admira também consigo mesmo, pelo fato de não poder aprender o esquecimento e de sempre ficar prisioneiro do passado. Por mais longe que ele vá, por mais rápido que ele corra, os seus grilhões vão sempre com ele. É um verdadeiro milagre. O instante aparecendo e desaparecendo como um relâmpago, vindo do nada e retornando a ele, volta, no entanto, como um fantasma a perturbar a paz de um instante posterior. Uma após outra, as folhas se soltam do registro do tempo, caem e volteiam, depois voltam repentinamente a se pôr no colo do homem. Então, ele diz: eu me lembro, e tem inveja do animal que logo esquece e realmente vê cada instante morrer, caído na noite e na bruma, e desaparecer para sempre. O animal, de fato, vive de maneira ahistórica. Ele está inteiramente absorvido pelo presente, tal como um número que se divide sem deixar resto. Ele não sabe dissimular, não oculta nada e se mostra a cada segundo tal como é. Por isso, é necessariamente sincero. O homem, ao contrário, se defende contra a carga sempre mais esmagadora do passado, que o lança por terra ou o faz se curvar, que entrava sua marcha como um tenebroso e invisível fardo. Ele pode ocasionalmente pretender negar esse fardo e, no trato com os seus semelhantes, negá-lo de bom grado, a fim de despertar neles a inveja. Mas ele se comove ao ver o rebanho no pasto, como se estivesse lembrando de um paraíso perdido, ou melhor, de algo mais próximo e mais familiar,
da criança que não tem ainda um passado para negar e que brinca na sua feliz cegueira entre as balizas do passado e do futuro. Um dia, porém, sua brincadeira foi perturbada e sobreveio logo ser ela arrancada de sua inconsciência. Ela aprenderá então a compreender a palavra foi, a fórmula que leva o homem aos combates, ao sofrimento e ao desprezo. Fórmula que o faz lembrar que no fundo toda a existência é tão somente uma eterna incompletude. Quando, enfim, a morte trouxer o esquecimento desejado, ela suprimirá também o presente e a existência, selando assim essa verdade de que ser não é senão um ininterrupto ter sido, uma coisa que vive de se negar e de se consumir, de se contradizer a si própria. Tanto na menor como na maior felicidade, há sempre algo que faz com que a felicidade seja uma felicidade. A faculdade de esquecer, ou melhor, em palavras mais eruditas, a faculdade de sentir as coisas durante todo o tempo em que dura a felicidade, fora de qualquer perspectiva histórica. Aquele que não sabe instalar-se no limiar do instante, esquecendo todo o passado, aquele que não sabe, como uma deusa da vitória, colocar-se de pé uma vez sequer, sem medo e sem vertigem, este não saberá jamais o que é a felicidade. E o que é ainda pior, ele jamais estará em condições de tornar os outros felizes. Imaginemos, para tomar um exemplo extremo, um homem que não possuísse força suficiente para esquecer e que estivesse condenado a ver em tudo um devir. Um homem assim não acreditaria mais na sua própria existência, não acreditaria mais em si, veria tudo se dissolver numa multidão de pontos móveis e se deixaria arrastar por essa torrente do devir. Como um verdadeiro discípulo de Heráclito de Éfeso, ele acabaria por nem sequer ousar mexer um dedo. Toda ação exige esquecimento, assim como toda vida orgânica exige não somente a luz, mas também a escuridão. Um homem que quisesse sentir as coisas de maneira absoluta e exclusivamente histórica seria semelhante àquele que fosse obrigado a se privar do sono, ou a um animal que só pudesse viver ruminando continuamente os mesmos alimentos. É, portanto, possível viver, e mesmo viver feliz, quase sem qualquer lembrança, como demonstra o animal. Mas é absolutamente impossível viver sem esquecimento. Ou melhor, para me explicar mais simplesmente a respeito do meu problema, há um grau de insônia, de ruminação, de sentido histórico, para além do qual os seres vivos se verão abalados e finalmente destruídos, quer se trate de um indivíduo, de um povo ou de uma cultura. A serenidade, a boa consciência, a atividade alegre, a confiança no futuro, tudo isso depende no indivíduo, assim como num povo, da existência de uma linha de demarcação entre o que é claro e bem visível e o que é obscuro e impenetrável, da faculdade tanto de esquecer quanto de lembrar no momento oportuno, da faculdade de sentir com um poderoso instinto quando é necessário ver as coisas sob o ângulo histórico e quando não. Este é exatamente o princípio sobre o qual o leitor é convocado a refletir. O elemento histórico e o elemento ahistórico são igualmente necessários à saúde de um indivíduo, de um povo, de uma cultura. O saber e a sensibilidade históricos de um indivíduo podem ser extremamente limitados. O seu horizonte pode ser tão estreito quanto de um habitante de um vale alpino. É possível que ele se mostre injusto em todos os seus julgamentos e acredite deter a exclusividade de cada experiência que já fez. Mas, a despeito de todos os seus erros e de todas as suas injustiças, ele goza de uma saúde e de um vigor irresistíveis, que todos os olhos veem com prazer. Ao passo que, ao seu lado, um homem infinitamente mais justo e mais sábio do que ele definha e morre,
pois as linhas do seu horizonte se deslocam sem cessar, e ele não pode se desembaraçar da teia cada vez mais sutil da sua justiça e da sua verdade, para encontrar a imediatidade elementar do querer e do desejo. Ao contrário, vimos que o animal que é totalmente desprovido do sentido histórico e cujo horizonte é quase reduzido a um só ponto, conhece, não obstante, uma certa felicidade, ou pelo menos escapa ao desprezo e à farsa. Portanto, seria preciso que considerássemos a faculdade de ignorar até certo ponto a dimensão histórica das coisas como a sendo a mais importante e mais profunda das faculdades, pois nessa faculdade reside o único fundamento sobre o qual pode crescer algo de bom, saudável e grande, algo verdadeiramente humano. A estes chamamos de espíritos históricos. O espetáculo do passado os lança para o futuro, inflama a sua coragem de viver e de lutar cada vez mais, ilumina neles a esperança de que a justiça está por vir, de que a felicidade os espera do outro lado da montanha que eles pretendem escalar. Esses espíritos históricos acreditam que o sentido da existência se revela progressivamente no curso de um processo. Eles só olham para trás para compreender o presente à luz do caminho já percorrido e para aprender a desejar mais ardentemente o futuro. Eles não sabem o quanto, apesar de todos os seus conhecimentos históricos, pensam e agem de maneira ahistórica. Não sabem o quanto a sua atividade de historiador é ela própria comandada pela vida e não pela pura busca do conhecimento. A história interessa aos seres vivos por 3 razões: porque eles agem e perseguem um fim, porque eles conservam e veneram o que foi, porque eles sofrem e têm necessidade de libertação. A essas 3 relações compreendem 3 formas de história, na medida em que é permitido distinguir aí uma história monumental, uma história tradicionalista e uma história crítica. Acreditar que os grandes momentos da luta dos indivíduos formam uma cadeia contínua, que eles ligam ao longo de milênios os píncaros da humanidade, que o apogeu desse instante já muito terminado está diante de seus olhos ainda vivo, grandioso e luminoso, essa é a ideia fundamental da fé na humanidade que se exprime na exigência de uma história monumental. Quando um homem que quer fazer grandes coisas tem necessidade do passado, é por intermédio da história monumental que ele se apropria desse passado. Ao contrário, naquele que se compraz com a rotina do hábito e o respeito pelas coisas antigas, cultiva o passado como historiador tradicionalista. Somente aquele que é oprimido pelo presente e quer a todo custo livrar-se desse fardo, sente a necessidade de uma história crítica, quer dizer, de uma história que julga e condena. A transposição imprudente dessas espécies ocasiona muitas desgraças. O espírito que critica sem necessidade, aquele que conserva sem piedade e aquele que conhece a grandeza sem ser capaz de realizar grandes coisas, são como aquelas plantas que, arrancadas de seu solo originário, retornam ao estado selvagem e degeneram. Tudo que é pequeno, limitado, bolorento e envelhecido recebe sua dignidade e sua intangibilidade próprias do fato de que a alma conservadora e adoradora do homem tradicionalista se transporta para esses objetos e aí constrói um ninho macio. A história da sua cidade se transforma na sua própria história. Ele imagina as muralhas, o portão fortificado, o regulamento municipal, a festa popular como uma crônica ilustrada da sua juventude. Em tudo isso, ele descobre a sua força, o seu zelo, o seu prazer, o seu julgamento, a sua loucura e os seus desregramentos. Este é um ambiente onde é bom viver, diz ele, pois ainda é bom viver aí. Este é um ambiente onde se poderá viver bem, pois somos teimosos e não nos dobrarão de repente.
Com este nós, ele se eleva acima dessa coisa efêmera e surpreendente que é a vida individual, para se identificar com o espírito da sua casa, da sua família, da sua cidade. Às vezes, ele transpõe inclusive o espaço obscuro e confuso dos séculos para saudar a alma do seu povo como sendo a sua própria alma. Essas mesmas sensibilidade e atração agiram sobre os italianos do Renascimento e despertaram novamente nos seus poetas o antigo gênio italiano. Aqui uma situação de Goethe que o Nietzsche traz. Pois tudo que nasce merece morrer. Seria, portanto, melhor que nada nascesse. Aqui o Nietzsche novamente. É preciso ter muita força para poder viver e esquecer até que ponto viver e ser injusto são uma única e mesma coisa. O próprio Martinho Lutero disse que o mundo só devia sua existência a uma inadvertência de Deus. De fato, se Deus tivesse pensado na invenção da artilharia pesada, ele não teria criado o mundo. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis, de suma poeticidade e profundidade existencial, do grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche, o maior bigodudo da história da filosofia, no seu ensaio Segunda Consideração Intempestiva sobre as utilidades e os inconvenientes da história para a vida. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literário-filosófica aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta dos meus vídeos de leitura literário-filosófica, das minhas aulas ao vivo, das resenhas de livros e das resenhas de filmes, considere a possibilidade de, segundo aí sua situação financeira, tornar-se membro humanista aqui do meu canal e apoiar este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária, gente. Tchau, tchau!